E aí galera, aqui é o Fox do canal Fox Toy Makeover. E nesse vídeo eu vou transformar o Max Steel em um soldado invernal. Esse é o primeiro Toy Makeover do canal, então fique esperto. Com a super cola eu vou colar o boneco na posição que eu quero. Isso é muito importante para ele não ficar se mexendo. Agora eu vou usar a micro-retífica para raspar todas as imperfeições e relevos do personagem, para não atrapalhar quando for fazer a roupa do personagem. Agora eu vou começar a fazer a calça do personagem. Eu deixei a massa um pouco grossa para poder fazer uns vincos depois, para simular uma calça mais volumosa, tipo calça militar. E com a esteca de ponta curva, eu vou aproveitar e já fazer os vincos antes que a massa seque. Esses vincos é para simular as dobras do tecido, como uma calça amassada. Agora eu cortei alguns pedaços de massa e vou fazer os bolsos da calça. Isso é apenas estética, você não precisa fazer. Mas para dar mais originalidade à peça, resolvi fazer alguns bolsos. Aqui eu já estou fazendo a bota do personagem. Eu apenas estiquei a massa e modelei por cima da bota do boneco, fazendo uma outra por cima. Daí você pode fazer outros detalhes, como cadarço ou alguma outra amarração. Fiz alguns buracos para depois colocar algumas tiras de massa para fazer um efeito de cadarço. Lembrando que você não precisa fazer isso, mas é mais estética. Eu sempre faço isso em personagens que usam bota militar. Você também pode usar uma agulha com uma linha mais grossa para fazer o cadarço. Como eu não tinha linha e nenhuma agulha, eu usei o próprio biscuit mesmo. Com a finalização das botas, eu peguei dois pedaços de massa, fiz duas bolinhas e apertei com os dedos para fazer a joelheira do personagem. Depois eu colei quatro argolas de alumínio e fiz umas amarrações com a própria massa de uma cor marrom escura. Agora eu cubro a parte do corpo com a massa, nada, nenhum segredo, é só a massa um pouco mais mole, mas você também pode usar um pano ou algum tecido para apertar a massa e deixar um acabamento mais legal. Aqui eu usei minha banana para fazer um efeito de tecido na camisa. A calça você pode usar um pano mais grosso para dar diferença. Cortei algumas tiras de massa e eu vou colar no corpo do personagem para fazer umas tiras de couro que ele tem sobre a jaqueta. Depois com estilete eu cortei o excesso e depois fiz uns vincos nas laterais das tiras para simular uma costura. Colei uns pedaços de massa nas laterais do boneco
para simular o fechamento do colete, como se ele tivesse usando um colete à prova de bala. Eu tirei essa ideia do colete da Polícia Militar. Aqui eu também fiz a parte de trás do colete, só para não deixar feio. É a mesma coisa, algumas tirinhas de massa e fazer uns vincos com a ponta do estilete, para simular a costura no tecido. Agora eu vou fazer o outro braço, simulando o mesmo efeito, uma blusa mais grossa, tipo uniforme militar. Nesse braço eu usei uma massa mais fina e um pouco mais seca. O meu objetivo é apertar ela o máximo que eu puder e depois fazer uns vincos com a ponta do estilete para fazer aquele efeito de braço metálico. Esse braço é melhor alisar ele bastante com água para ele ficar uma superfície bem lisa para ficar mais fácil quando for fazer a pintura com a tinta prata. Com a ponta do estilete eu fiz umas marcas no braço como se fossem umas placas de metal. Com um pedacinho de massa eu pressionei no cotovelo do personagem e vou fazer uma proteção. É a mesma técnica do joelho. Colei quatro argolas de alumínio, duas de cada lado, e depois coloquei duas faixas de massa. Agora eu vou colar o cinto do boneco. É três faixas de massa colada em uma argola de alumínio. Nada muito especial. Pessoal, algumas coisas eu uso são que sobraram de outros bonecos que eu fiz. Então não estranhe se aparecer do nada uma faca, uma arma, é porque eu já tenho. Para fazer as bolsas de munição é simples. Você faz uma bolinha e aperta a parte de cima e depois dobra ela para baixo. Assim você tem uma bolsa de munição. Aqui eu vou colar o coldre da pistola. Como eu disse, eu já tinha essa pistola, é sobra de massa. E eu só fiz uma cobertura com um biscuit marrom escuro que eu estiquei e fiz um coldre de ar de pistola. Coloquei algumas tiras de massa para simular uma correia que ele tem por cima do colete. E coloquei também duas argolas de alumínio, só para estética mesmo. Depois eu colei duas pontas de massa para simular um cinto
como se a sobra do cinto estivesse passando da fivela. Agora é hora de fixar a mão. O que eu fiz? Eu fiz uma estrutura de arame que eu vou deixar ela passando por dentro da mão do personagem, criando uma espécie de suporte. Assim eu posso pendurar tanto um escudo quanto uma arma, ou se eu quiser colocar, fazer o boneco de chaveiro. Então eu já deixei uma estrutura exata para isso. Infelizmente eu não consegui o escudo do Capitão América, então eu cortei um pedaço de cartão que tinha um símbolo, alguma coisa desenhada que parecia o escudo. Eu aproveitei e usei. Coloquei uma arma nas costas dele. Não é uma arma bem feita, é só um recorte de massa que sobrou. Coloquei uma camada fina de massa no rosto para fazer a máscara. Nada bem detalhado. E depois eu vou cobrir com um cabelo. O cabelo eu vou fazer com um biscuit marrom escuro. Ele tá mais para uma cor tabaco. O cabelo eu fiz algumas minhoquinhas com o marrom escuro e tô colocando uma por uma. E depois eu vou fazer os vincos do cabelo com a lâmina do estilete. Com um pincel fino eu vou sujar a parte dos olhos do personagem para fazer as sombras, para dar a característica do Soldado Invernal. E depois eu vou pintar o braço dele com prata. Uma dica, eu vou pintar algo de prata, pinte de preto primeiro, porque quando você cobrir com prata, ele fica mais bonito, fica mais vivo. Com a sobra do epóxi, eu aproveitei para fazer as facas que ele tem atrás do cinto. E com o que sobrou dessas, eu fiz mais duas facas que vou colocar no peito. O personagem não tem essas facas, mas só para não gastar massa à toa, eu resolvi fazer dois carambites e colocar no personagem só para enfeitar. Eu pintei os carambites de preto e depois sujei com prata para dar uma aparência de metal desgastado. E depois colei no peito do personagem. E assim terminamos o Soldado Invernal. Se gostou do vídeo, dá o like e se inscreve. E até o próximo projeto. Tchau!